Seguinte, vem comigo aqui porque tem polêmica no ar. Atenção, ou melhor, não é no ar, é na pista. Isso mesmo, na pista. Motoristas que dirigem de forma arriscada, imprudente, quando ferem ou matam alguém, cometem acidente? Ou será que é crime? O fato é que tem gente que transforma o veículo em arma. E o peso da justiça nem sempre é o mesmo. De igual, só o drama das famílias de vítimas. E vamos além, né? Dá para evitar a violência no trânsito? Especialistas garantem que sim. Como? É o que a gente vai conferir agora na reportagem. Quando a imprudência assume o volante, o perigo é certo e o risco de causar um acidente grave ou até mesmo de tirar uma vida é multiplicado. Em todo o ano de 2020, 181 pessoas morreram em acidentes nas ruas de Curitiba, segundo dados do programa Vida no Trânsito. As principais causas dessas mortes foram colisões ou atropelamentos. Os acidentes de trânsito são plenamente evitáveis. Em 90%, alguns dados mostram até que mais do que isso, até 95% dos acidentes, o fator comportamento está presente, e muitos deles sendo o principal fator. Então nós precisamos mudar esse comportamento, que ele seja mais adequado, que ele tenha uma previsão e uma capacitação maior. Muito maior do que a gente tem tido. O excesso de confiança é uma armadilha terrível e às vezes vem pelo fato de estar conduzindo um veículo que é confortável. De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana. Muitas vezes, a causa é o motorista. Em muitos desses casos, o excesso de velocidade é o que mais contribui para esses acidentes. E não é difícil a gente imaginar que muitas vezes uma rodovia acaba se tornando uma pista de corrida. Em julho do ano passado, nessa mesma rodovia, Marcelo da Trindade, de 48 anos, trabalhava no canteiro central, quando Silvio Eduardo Santos, de 21 anos, perdeu o controle dessa BMW e capotou. Marcelo morreu na hora. A Polícia Civil conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostraram que o motorista estava em um racha pela rodovia. Foram vários quilômetros em alta velocidade, seguindo um outro carro, dirigido pelo médico Ulisses Ribeiro, de 43 anos, que estava a quase 180 km por hora em um trecho onde a velocidade máxima é de 80 km por hora. Silvio e Ulisses chegaram a ser presos pelo racha e indiciados por homicídio qualificado, mas foram soltos por uma decisão da Justiça. Silvio foi preso pouco tempo depois, em Guarapuava, pelo crime de tráfico de drogas. Mas como diferenciar um acidente de trânsito de um crime? Para o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, existe uma linha tênue entre crime e acidente sem culpa. E é com testemunhas e imagens que tudo fica esclarecido. Se ficar constatado que, de fato, o indivíduo adotou uma conduta imprudente, negligente, ou foi imperito, ou ainda assim agiu com dolo eventual, a gente efetua a prisão em flagrante daquele indivíduo. Em outras situações, quando a gente verifica no momento inicial que o condutor do veículo não agiu com essas características, ou seja, com imprudência, negligência ou imperícia, a gente prefere instaurar um inquérito policial e apurar as circunstâncias de forma mais minuciosa. Em 2021, alguns acidentes de trânsito já chamaram a atenção. Em fevereiro, os irmãos Carlos e Moacir Ribinski voltavam do trabalho em Araucária quando um motorista em alta velocidade atinge o carro em que eles estavam. Os irmãos morreram na hora e o motorista Lucas Leonardo de Lima Ribeiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Pedia muito para eles parar e eu lembro que eu até falei, pelo amor de Deus, para. Que a gente já viu que não estava certo aquilo. Lucas e o motorista do outro veículo que aparece nas imagens, Rafael Henrique Vargas, foram denunciados por homicídio qualificado, lesão corporal, embriaguez ao volante e por terem promovido um racha na avenida. Os dois negam o racha, pois alegam que não se conhecem. Mas, segundo a polícia, isso não significa que não estavam competindo na rua. Não é necessário um acordo prévio entre os condutores do veículo. O acordo pode ser naquele momento, exemplo, para no sinal
dois veículos, um acelera, o outro acelera, independente de se conhecer ou não, começa ali a corrida automobilística não autorizada. Também está inserido no mesmo crime aquelas pessoas que realizam manobras automobilísticas não autorizadas, como empinar moto, realizar o famoso zerinho, colocando em risco a segurança das demais pessoas. Também configura crime. Um dos casos mais recentes é o da gerente bancária Cassiane Aires, que atropelou o motoboy Mozart Martins em Curitiba. A batida aconteceu na madrugada do dia 12 de junho, no bairro Rebouças. Cassiane estava com algumas amigas dentro do carro e passou em alta velocidade por cima da calçada e atingiu o motoboy, que ficou em estado grave. Imagens de câmeras de segurança também mostraram ela bebendo antes de dirigir. Além de causar o acidente, fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil alerta que, além de responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor cuja pena é de até 4 anos, a fuga do local do acidente e a omissão de socorro geram um aumento de pena, podendo a pena chegar até 7 anos de prisão. Ou seja, o indivíduo, além de responder pelo homicídio culposo, vai responder pela omissão de socorro e por afastar-se do local do acidente. O especialista em trânsito ressalta que evitar acidentes passa por 3 pilares. O principal, a conscientização. Quando os condutores são preparados para perceber os riscos e evitar os acidentes, e quando temos fiscalização, não nos enganemos, tem que ter. Ora, se na partida de futebol, onde são todos profissionais, todos conhecem as regras, ainda assim tem que ter o juiz, imagine no trânsito. E é esse conjunto que garante uma diminuição dos acidentes. O Celso Mariano, especialista em trânsito, participou da reportagem, participou comigo ao vivo ontem aqui no Balanço Geral. Você lembra que ele falou, inclusive, sobre a responsabilidade e a consciência que os motoristas devem ter antes de assumir o volante de um carro. Agora eu te pergunto, acidente ou crime? Teve um caso que foi julgado ontem e a gente vai saber como ele terminou. Porque eu acho que o importante também nessa questão do trânsito é você começar a ver a punição, a justiça sendo feita. Eu acho que isso também é importante. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês viram aqui no BG. O caso da idosa de 69 anos que morreu atropelada na frente de casa em Almirante Tamandaré, lembra? O motorista estaria embriagado, arrastou o corpo da mulher e pode ter passado por cima da vítima, inclusive várias vezes. Só que aí ele pagou fiança e foi solto. Depois ele foi. Mas ele foi preso em outra ocasião, 1 ano depois. De novo, estava dirigindo bêbado, fazendo zigue-zague, mas aí em outra cidade, na Fazenda Rio Grande. O Nelson Gobete, de 57 anos, foi preso em 2020. Matou a Terezinha em 2019. A polícia o abordou na segunda ocorrência, descobriu a morte da dona Terezinha. Ele não conseguia nem ficar de pé no dia. E o teste do bafômetro deu 0,96 miligramas por litro de ar expelido. Isso é alto pra dedéu. Isso é muita cana. Muita cana. Impressionante estar vivo. Hã? Impressionante estar vivo com essa quantidade. Impressionante da pessoa que consumiu tudo isso. Tá viva ainda. Tá vivo depois de beber tudo isso, né? Não bebeu, mas segundo o próprio júri, matou, porque o julgamento foi ontem. E a Thaís Travessoli tem mais informações pra gente. Justiça foi feita, Thaís Travessoli. Boa tarde pra você, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Jasson. Para quem está acompanhando o Balanço Geral, justiça foi feita. E como esse julgamento foi aguardado pelos familiares da dona Terezinha, de 69 anos. Nelson, que era o motorista, foi condenado a 9 anos e 4 meses em regime fechado. Ele foi condenado por homicídio simples com dolo eventual. A justiça entendeu que Nelson assumiu o risco de matar, já que estava embriagado. Por isso, o dolo eventual. Nelson Gobete, de 59 anos, ele dirigia o veículo embriagado e quando passava na rua Ângelo Prosdóximo, no Jardim Apucarana, ele atropelou a dona Terezinha de Assis, de 69 anos, que estava na calçada. Olha a gravidade deste caso. O acidente aconteceu no dia 16 de março de 2019. O condutor, o Nelson, fugiu do local sem prestar socorro e foi encontrado depois, foi preso depois na casa dele, escondido debaixo
do colchão. E como você disse agora há pouco, Jasson, ele foi preso depois, porque então ele pagou a fiança nesse primeiro caso da dona Terezinha, foi solto e depois, agora em 2020, no ano passado, ele foi preso por um outro caso. Então foi encontrado e estava embriagado. E aí os policiais identificaram que já existia esse caso da dona Terezinha. Olha, o comportamento dos motoristas, né? Tem inclusive um número que é do DataSUS, né? Que diz o seguinte, que o comportamento dos condutores do Brasil é um dos principais fatores dos acidentes, que mata, para você ter uma ideia, 30 mil pessoas por ano no Brasil e mais de 2 mil pessoas por ano só no estado do Paraná. Entre os que foram vítimas esse ano, tem os 2 irmãos ali em Araucária, que é o Moacir, eu não lembro bem o nome deles, acho que está na próxima lauda, Raul, põe para mim. É o Moacir, os 2 irmãos, o Moacir e o Carlos. Eles estavam no carro, foi ali em Araucária, eles estavam voltando de um trabalho em Santa Catarina, voltando para casa num sábado, quando 2 motoristas que estariam num racha, um deles acertou o carro onde estava o Carlos e também o Moacir, de 45 e 40 anos, trabalhadores. E aí é o seguinte, esse motorista do carro que atingiu o carro dos 2 irmãos, você acompanhou toda essa história, viu tudo isso, compartilhou do drama da família comigo aqui no Balanço Geral. Ontem teve uma audiência de instrução. Eu quero saber da Thaís Travensoli se esse motorista vai continuar preso ou se o juiz liberou ele para deixar a prisão, Thaís Travensoli. Jasson, o motorista Lucas, que é o motorista do veículo amarelo, o Palio amarelo, ele continua preso. Mas ainda, Jasson, falando do caso da dona Terezinha, já que o motorista Nelson foi condenado, a nossa equipe separou um trecho bem importante da fala da família da dona Terezinha e também separamos a fala da defesa, dos advogados que estavam acompanhando este caso, também junto com os familiares da dona Terezinha. Para esses advogados, é um resultado que é comemorado. 9 anos e 4 meses em regime fechado para esse motorista Nelson. Vamos ouvir, então. Depois de quase 13 horas de julgamento, nós chegamos a um veredito, onde o réu foi declarado culpado por homicídio simples. Foi um júri bem complexo, bem extenso, cansativo, mas um resultado satisfatório. A defesa veio com bastante argumentos, mas nós conseguimos comprovar que tratou-se de um crime de homicídio doloso na modalidade eventual, ou seja, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte. Essa condenação ela restou em 9 anos e 4 meses em regime fechado. Volta com o Jasson comigo. Estamos satisfeitos, graças a Deus. Deus é justo, e fez justiça pela minha mãe, sim. A gente gostaria de agradecer os nossos assistentes de acusação, também o trabalho da promotoria aqui da primeira vara de Almirante Tamandaré, trabalho do Dr. Marcos, o juiz que acabou fazendo a sentença do réu, e agradecer toda a competência da justiça aqui do Foro de Almirante Tamandaré. Bom, tá aí, eu tinha falado do caso dos irmãos, a gente já vai voltar no caso dos irmãos de Araucária, mas a gente já estava devendo aí o lado da família e também a defesa do Nelson e tal, que a gente sempre tem que trazer aqui para quem acompanha o público, para o público que acompanha aqui o nosso Balanço Geral. Quero saber a opinião da doutora Márcia em relação a esse júri aí, doutora Márcia. Foi feita justiça? Sim, é importante, Jasson, quando você está no momento do júri, em que o momento das perguntas que se fazem aos jurados, exatamente se eles viram o dolo ou se eles não viram isso, ou seja, que viram esse dolo eventual. O que muda muito em termos de sentença, inclusive, porque o dolo eventual se conseguiu 9 anos e 4 meses. Se decidisse que não, que era um crime culposo, que foi uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, nós teríamos no máximo a pena de 4 anos. Então é importantíssimo esse reconhecimento que o júri fez de que realmente se tratava de um crime doloso, ou seja, que quando ele decidiu dirigir naquelas condições, ele não estava se importando com o resultado. A vida humana para ele não valia nada. É o comportamento, como eu já disse anteriormente, é o comportamento do motorista que faz o nosso trânsito ser melhor ou ser pior.